Graça e paz, irmãos. Aqui vai um pouco do meu testemunho, daquilo que eu vivi, né? Que seja para edificação de cada um, que se encontra da mesma forma, que se encontra aí no mundo perdido. Eu acredito que assim, porque eu entrei nesse. Deus me colocou, eu também sei entender. Deus me colocou naquilo que a gente mais pecou, naquilo que a gente mais feriu, é onde o Senhor nos usa, né? Onde foi a mais a nossa ferida, é onde o Senhor nos levanta para tratar a ferida dos outros, né? Pelas experiências, né? E acredito que eu também repudiei meu esposo, vivi do outro lado, depois eu vivi a, as contas, né? As prestações de conta, ela chega, irmãos, ela chega. Não creio que vocês possam acreditar que ou a quem está lá do outro lado postando foto, postando que está feliz, que não, irmãos, não. Deus não tem o culpado por inocente, né? E eu, mais ainda porque eu fui criada num berço evangélico, né? Eu tive essa experiência de entender, né? Não tinha uma experiência com Deus, né? Mas eu sabia do certo, do errado, sobre princípios, né? Então eu vivi do lado do repúdio, ao lado que veio a prestação de contas, né? Porque o Senhor, tudo que a lei da semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né, irmãos? E aí eu tive que passar pela dor da colheita, daquilo que um dia eu virei as costas, né? Eu senti, na verdade, a dor triplicada daquilo que um dia eu causei no cônjuge, né? E depois passei a me relacionar com uma pessoa no qual, né, eu cometi adultério, né? Fui adúltera também, então eu acho que é essa experiência no qual eu acho que quando a gente repudia o marido, irmãos, quem fica entra num deserto, né? É um deserto de perguntas, é um deserto. Mas não sou hipócrita quem dizer que eu acho que eu acho que eu acredito que eu entrei no vale, né? Porque quando você entra no vale, você ainda está perdido. Acho que no deserto é mais experiência com Deus, é quando a máscara do inimigo já caiu, quando você já reconhece. Eu acho que a tristeza, você pode até pagar as consequências daquilo que você plantou, mas você está firmado, né? Você está ali com o Senhor no deserto, né? Você está enxergando a verdade, você está tendo experiência com Deus, né? E nós sabemos que no vale não, né? No vale não tem isso. Aí eu cometi, né, de querer sair do casamento, um casamento de 10 anos, e eu bati o pé que eu não queria mais, não queria mais, e a gente começa a ficar vendo o esposo, a gente começa a ver como, eu deveria viver algo melhor, porque isso daqui não dá para mim, entendeu? E um relacionamento para honra e glória do Senhor foi muito assim, da parte dele, né? Eu não tenho do que me queixar, entendeu? E às vezes a gente acredita, né, que algo lá fora tem muito melhor, né, igual o filho pródigo. E foi isso que eu fiz, né? E não cometi em si, na minha cabeça, assim, né, irmãos? O inimigo é sujo, né? Então eu tinha que me separar para ter esse envolvimento. Porque aí, através das redes sociais, da internet, lá naquela época do MSN, entendeu? A pessoa insistindo, eu falando, não, isso é adultério, eu não posso, eu sou casada, muito bem casada. Só, irmãos, que a gente tem que crer, né, que o inimigo joga o laço, mas a gente tem por obrigação corta o laço, né, corta a seta, né. A gente não pode estar ali alimentando, dizendo que não quer, mas vai deixando aquilo, né. O certo era ter bloqueado e eu não tive sabedoria, né, e por conta já de brigas familiares, não foi, né, entre eu e meu esposo, mas entre brigas familiares, né? E a gente teve 2 filhos nesse relacionamento e eu vou resumir o máximo que eu posso, né, para que não se estenda muito. E terminando, eu fui embora, levei minha filha, fui embora, e como eu estava no relacionamento pela internet, eu acreditava que, né, a intenção já está no coração, né? Então o inimigo ele não vem como, né,
Ele não tem pressa de te levar pro laço, de jogar uma seta, outra. E ele sabe avaliar muito bem qual dos dois que eu jogo a seta que vai cair, né? É a mulher rixosa, é aquela que já está insatisfeita, é aquela que já acha que já não, né, já começa a reclamar do marido e nada está satisfeito, não é? E o Espírito Santo, né, avisa o outro, que às vezes o outro nunca nem teve muitos ciúmes e começa ali a ter uns ciúmes. E a gente quer justificar o nosso pecado, a gente coloca a culpa no outro, né? Ah, o nosso casamento tá assim é por tua culpa, e a gente quer justificar para a família, a gente quer justificar para todos que aquilo tá acontecendo é culpa do outro. Mentira. É do pecado que a gente quer viver, é daquilo que a gente quer viver, né, daquilo que o inimigo nos cegou. E eu tenho para dizer para vocês, quando a gente está quando o inimigo joga uma seta, joga outra, manda a gente vigiar, né? A gente tem que vigiar. Depois que ele começa a jogar essa seta, que ele armou lá, se você caiu, irmãos, a gente é igual adolescente, né? Eu falo que não adianta a gente ficar dando conselho, a gente falando, pegando no pé, porque a pessoa não te ouve, a pessoa não vai ouvir. Ela pode estar entrando num poço na destruição e você falar, olha, eu já fui por aí, não vai, a pessoa não vai ouvir, entende? Ela vai ouvir aquilo que amassageia o pecado dela, porque o pecado faz isso, o laço do inimigo faz isso, né? Do espírito da opressão, né? E aí, passando, eu não tive sabedoria, né? E eu lembro que comecei um outro relacionamento, no qual eu entrei depois eu me separei, né? Levei só minha filha, o meu filho não quis ir, ele ficou com o pai dele, e eu lembro que eu comecei a viver aquela ilusão do mundo, mas era um vazio, viu, irmãos? Tem um vazio, tem alguma coisa ali que incomoda, mas a gente já não tem força mais para voltar, né? Então eu peguei e coloquei na minha cabeça que eu estava bem, né? Que eu estava feliz, que eu estava vivendo tudo que eu queria, né? Aí eu peguei e terminei, né? E comecei a viver bagunça, bebida. Nunca fui de beber muito assim, mas, né? Comecei a beber vinho com as meninas, não sei o quê, e ir pra balada, bagunça e tal. Conheci um rapaz, e nesse rapaz, realmente, depois de uns 6, 7 meses que eu tava me separada, né? Nesse tempo, meu esposo sofreu, ele entrou no deserto, ele pediu para voltar, ele falou que não me conhecia mais, que eu estava irreconhecível, que eu não era mais a Elaine, a mulher que ele conheceu, no qual ele se apaixonou, e realmente ficamos assim, ficamos irreconhecíveis. E não há nada, só pela misericórdia. É por isso que eu acho muito importante o poder da intercessão. A gente tem que interceder por alguém que, quando está nesse momento, irmãos, não adianta pegar no pé, não adianta a gente querer mover as nossas mãos, porque ali só o Senhor pode tirar. Porque ali é um laço que só o Senhor pode. E terminando, voltei, fiquei com esse rapaz e a gente ficou com 3 meses, a gente já estava morando junto e foi o prato do inimigo, né? Porque ele fazia todas as minhas vontades no início, era tudo aquilo que eu sonhei, eu queria ir para balada, eu queria fazer tatuagem, fiz um dragão nas costas, ele também fez, e aquela coisa, e foi tudo muito bom. Aí um dia eu virei para ele e falei assim, vamos na igreja? Aí ele falou assim, vamos. Quando eu entrei na igreja, irmãos, claramente, Deus falou grandemente ali no meu coração. Foi, acho que a voz assim de um trovão assim, foi a primeira vez que eu ouvi, né? Uma voz dizia assim para mim: "Ei, mulher, cadê teu marido e cadê teu filho? Grande será teu sofrimento." E ali, irmãos, não era arrependimento, mas era temor. Ali eu queria terminar e o rapaz já não aceitava, porque você é mulher da minha vida, e ele não aceitava. E o meu esposo ainda querendo voltar, ainda me ligava. Um dia eu falei para ele, só se eu fugir. E aí esse rapaz, quando eu falei para ele que eu queria terminar, ele tentou com a própria vida dele. E aí eu lembro que eu tirei ele de uma corda, né? Ainda levei para a igreja, depois ainda perguntei para o pastor, nossa, pastor. E aí o pastor falou, não, imagina, se ele quisesse realmente alguma coisa contra a tua vida, né? Ele não teria tentado com a vida dele, não sei o que, é um momento de desespero, tal. E eu lembro que um temor muito grande tomou conta do meu coração. Irmãos, o Espírito Santo, mesmo a gente ainda estando cego, a gente estando... Ele nos avisa, aquilo causa temor, mas a gente não tem força para largar, né? Para largar do pecado. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, que estranho, né? Um dia nós estava dormindo, eu acordei e falei assim, eu me vi morrendo pelas tuas mãos. Nossa, que bobeira, irmãos.
grande foi a cilada, grande foi, tipo, ali eu estava começando a colher, né, no vale, que é no vale da sombra da morte, é no vale da opressão, é no vale ali que você está ali à mercê das escolhas erradas que você fez, né? E a gente achando, não, a gente não acha, a gente não ouve as pessoas falar. Se alguém manda alguma coisa ou falar alguma coisa ao contrário, você se afasta da pessoa porque ela não tem aquilo para dizer para você, aquilo que você, lá no fundo você sabe que você está errado, mas você não quer ouvir, entende? A gente fica totalmente cego. E aí aquilo o Espírito Santo já avisando, né? E aí a gente começamos a ficar junto, paramos com as baladas, paramos com as bagunças, com os forró à noite. E aí ele começou a trabalhar em 2 empregos, e aí foi, irmãos. Mais ou menos com um ano e pouco, mais ou menos, que a gente estava junto, morando junto, o meu esposo sempre nesse tempo, sempre lutando, sempre às vezes ligava para mim, falava para mim, né? E o meu filho morando longe, aí meu filho também ficou contra mim porque o pai fez a cabeça. Irmãos, é uma destruição na vida dos filhos da gente também, que a gente não tem ideia. A gente acha que aquilo ali era só aquele momento. No final você vai ver que nem você foi feliz e você fez os seus filhos, você não deixou nem a chance dos seus filhos ter numa família. Eu não digo a relacionamento assim onde há agressão, aonde há, né, o caso de poder até perder a vida, né? Isso não é bom para um lar desse para criança, né? Mas tirando isso, irmãos, Deus aí já não é livramento, né? É você que está tentando se livrar porque acha que lá fora vai ter algo melhor, e não vai, irmãos, não vai. Não vai. Acredito eu, pelo passado dele, ele também tinha já uma semente, uma colheita já não seria boa para ele colher, né? E aos poucos eu fui voltando para a igreja, mas é aquilo, vou para a igreja, mas eu encontro verdadeiramente onde as escamas do inimigo caem, você não tem, né? E ali eu comecei a orar por ele, a chamar ele para a igreja. Ele nunca recusou de ir para a igreja comigo, sempre ia, sempre assim, um cordeiro, né? Mas por dentro só Deus sabe o quão era difícil. Ali eu já comecei a ter dependência emocional, e no momento de quando a gente começou a se dar bem, o que aconteceu? O meu esposo, né, que conheceu uma pessoa, então o deserto dele ali tinha acabado, né? Ele foi algumas vezes para a igreja, falou para a gente voltar tal, mas ele não teve aquela perseverança, né, irmãos? E também por não saber também o que estava acontecendo, né? E aí ele conheceu uma pessoa no qual ele foi morar com essa pessoa. E no momento que ele acabou o sofrimento dele, tudo acabou, que ele conheceu outra pessoa, que começou a se dar bem, que começou a viver uma vida, né? Uma escolha, né? Que ele fez de não mais esperar, porque até 1 ano e meio ele tinha esperança, né? Ele ficou com essa pessoa e foi morar junto. No momento que ele foi morar junto, irmãos, aí começou um dos maiores sofrimentos. No máximo a alegria ali do mundo, aquela ilusão durou 1 ano e 6 meses mais ou menos. E foi quando eu fiquei 7 anos com essa pessoa, acabei tendo mais um filho. E, irmãos, foi devastador. Dependência emocional, sofri tortura psicológica, nunca fui feliz, né? E mesmo indo para a igreja, eu ainda não tinha tido, né? Tive depressão. Tive muita tristeza. Eu não tenho ideia de dizer que o que eu colhi, o que eu semeei na ilusão ali, que eu achava que estava tudo bem, que estava tudo maravilhoso, que era uma ilusão, porque no momento que você entra dentro da tua casa, que você põe a sua cabeça no travesseiro, você não está bem. No momento que eu acordei, irmãos, isso já tinha se passado 7 anos. Foram mais ou menos 5 anos e pouco somente de sofrimento, de uma dependência psicológica, de investigar o celular dele, de traições, de mentira. Só que era aquela traição assim que tá bem claro ali, mas sabe quando a pessoa parece que você que é a louca da história, né? Tive que fazer tratamentos psicológicos, e Deus já tinha, irmãos, falado no meu coração quando eu fiquei com esse rapaz, que ele teria acolher, que grande será teu sofrimento.
E ali eu estava ainda firme, né? Eu tinha um temor de Deus, mas não tinha força para tomar uma decisão, entende? Se ele fosse tentar com a vida dele, qualquer coisa. Na verdade, eu queria ficar porque aquilo amassageava tudo que eu queria. Ele fazia tudo o que eu queria. Então, para mim, aquilo não era amor, era muito mais cômodo, né? Porque tinha mais... A gente combinava muito mais do que o outro. Porque só quer dormir, não quer fazer isso, não quer sair. Mas depois, irmãos, a gente vai ver que quando a máscara do inimigo cair, tudo aquilo que você tinha, que você achava que era ruim na tua vida, que aquele casamento é o que você mais vai sentir falta, né? Então aí foi uma vida de muito sofrimento, e para honrar a glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu não cheguei a perder minha vida. Teve uma separação no qual nem tudo eu posso estar contando, mas foi tremendo a nossa separação, foi assim, né, que quase custou minha vida, né, nesse relacionamento de indas e vindas, brigas, total destruição. E eu não tive, irmãos, que eu levantei esse ministério de Oséias para que eu conhecia a história de Oséias, né, e que a gente possa se levantar mais Oséias, pessoas que realmente amam, assim como diz em Coríntios, né? O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, que é o amor de Cristo Jesus por nós, que o Senhor possa invadir os nossos corações para que a gente possa lutar, irmãos, né? Não pode não ter sido o propósito no meu esposo dele não ter se posicionado, mas se posicione, irmãos, porque a máscara do inimigo cai e depende das orações de vocês, para que isso caia. Não é fácil, mas depende das orações de vocês, para que isso caia, para que isso antecipa, né? Sair do vale que é da escuridão, que é da mentira, da ilusão, do laço do inimigo, para que o outro que entra no deserto, porque no deserto é onde os amigos caem, onde o emprego, onde a vida financeira, Deus move tudo para que venha se cumprir a palavra dele, né? Então, e o propósito dele nas nossas vidas, né? Então, eu nunca fui enganada de maneira nenhuma. Todas as vezes que a gente separava e voltava, mas ali praticamente eu estava pagando um dia no que eu causei no coração e na vida do outro, na vida dos meus filhos também. Então, eu sentia no coração, não vai dar certo, não é para ser. Mas, irmãos, ele ia para a igreja comigo, imagina, Senhor, a gente quer lutar contra Deus, né? Contra a vontade de Deus. E você achando que não, vai dar certo, irmãos, quando Deus fala não, pode até ter filho envolvido, não vai dar certo. Então fica aqui, agora no outro vídeo eu vou estar terminando o meu testemunho de como eu encontrei o Senhor. Quando o Senhor, na verdade, não eu que encontrei, ele que largou as 99 e veio atrás de mim e me salvou, e me resgatou, e me lavou, e me fez ter um encontro no qual antes eu nunca tinha tido. Andar com Jesus, ou ter fé, ou falar, ou louvar, ouvir uma palavra, se emocionar, não é a mesma coisa de você ter Cristo na tua vida, né? De você ser a igreja. Amém? Então, que possa ser para edificar a vida de vocês, que quem repudia tem o salário do pecado é a morte mesmo, gente, é a morte espiritual, é a morte da vontade de viver. Quis várias vezes me matar, tive depressão, tive automutilação, eu me mutilava, e não foi um caminho muito fácil. Mas o Senhor, eu só tenho a agradecer, não tenho vergonha do que eu passei, porque aqui não sou hipócrita em dizer que nunca pequei, que nunca sou, não, o Senhor me tirou do lamaçal do pecado mesmo, amém? Então que seja que os irmãos fiquem com esta palavra no coração de vocês, que não desistam do casamento de vocês, de quem repudiou, quem saiu de casa. Grande será o sofrimento, mas depende das orações de vocês para que a escama saia, que eles saiam do vale e entrem no deserto, porque no deserto é hora de conserto, no deserto vai ter o verdadeiro arrependimento. A gente tem remorso, né, mas lá no fundo, né? Então eu quis consertar, eu corri para a igreja, eu queria consertar, porque aquela pessoa que eu mais queria era aquela que o Senhor disse não para mim. E o não de Deus é doloroso, irmãos.
A gente tenta lutar e só vai havendo sofrimento. E só não houve a minha morte porque o Senhor interviu. Amém? E me libertou e tratou de mim com toda misericórdia, e eu só tenho a agradecer para a honra e a glória do Senhor. E hoje por isso que eu estou pregando o evangelho, e Deus me levantou nisso. Eu não tenho menor intimidade com as redes sociais. Quem gosta de se expor, né, irmãos? O pecado da gente, a gente quer ali contar ali na nossa igreja, ali pertinho de casa, né? Mas a gente não quer se expor, né, irmãos? Não é algo fácil de fazer, entendeu? A gente expor. Mas eu acredito e posso dizer para vocês que quem repudia o esposo, quem sai de casa, tua esposa que saiu de casa, teu marido que saiu de casa, aquele que vive no adultério, achando que vai ficar tudo bem e que vê vocês verem postando foto, irmãos, depende das orações de vocês, porque a colheita chega. E é muito dolorosa, muito dolorosa. Às vezes chega 3 vezes mais dolorosa do que daquilo que você causou, daquilo que você fez, né? Então, que vocês não continuem orando, que é tudo ilusão, irmãos. Tudo ilusão. Aquilo tudo é ilusão. Entende? E que eles não vão ficar impunes, porque não há ninguém que possa se escapar das mãos do Senhor. Não tem, né? O Senhor está no céu, o Senhor está contemplando os bons e os maus, né? E pela misericórdia do Senhor, o Senhor me levantou, porque, né, de tudo. E agora vai para a parte 2, né? Para não estender o vídeo demais, para contar o meu encontro com o Senhor e quando verdadeiramente. Foram mais ou menos, irmãos, em torno desse vale que eu passei, que só deu do momento que eu separei do meu esposo, só que a gente não percebe. Mas a gente só vai tendo decepção, e a gente não percebe. Mas foram 12 anos, porque eu acredito que quando tem alguém intercedendo, irmãos, o Senhor pode intervir, o Senhor vem, entende? Então essa é a importância das orações de vocês, de não parar, de não cessar, de não murmurar, de não desistir, entende? Porque a máscara do inimigo cai através. E eu não tinha ninguém intercedendo por mim, então eu fiquei ali na lei da semeadura. Veio a colheita, veio, mas ali veio de forma como veio para todos, né? Mas quem tá intercedendo em oração, irmãos, Deus derrama a tua misericórdia, a tua autoridade e a tua justiça, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.